Bem-vindo ao RescueCast. Aqui, debatemos os desafios enfrentados por resgatistas e socorristas dedicados, explorando suas experiências e destacando a importância vital de cada intervenção. Este é o RescueCast, onde a narrativa da coragem se encontra com a urgência da ação. RescueCast, criando espaços, salvando vidas. Olá, meus amigos, bem-vindos ao episódio número 28 do RescueCast, criando espaços, salvando vidas. Bem-vindos, meus amigos, novamente. E aí, Geller? E aí, capitão? E aí, Beto? É você que nos assiste aí, você que nos ouve. Então, quando o cara escuta a abertura, o cara relembra aí a emoção do BTR, do caminhão, ouvindo a sirene no Boa Ocorrência. Coração para mais essa jornada. Beleza, obrigado, Geller. Bem-vindo, Beto, episódio 28. Olá, meus amigos. Quem diria que ia durar 28 episódios, né? Prazer aí, meus amigos. Vamos lá para mais um bate-papo bem interessante. Legal. Para você que nos acompanha, já é tradição, vamos fazer isso aí novamente, né? Pedir a sua ajuda aí para curtir o nosso vídeo, inscrever-se no canal, compartilhar o nosso conteúdo aí, se assim entender sendo legal, e para você não perder as novidades, que ative o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos agora, numa pegada um pouquinho diferente do nosso canal aqui, para alinhar com as necessidades de tudo aquilo que o pessoal tem nos encaminhado aí, você já vai saber o porquê, né? E como já é tradição, a gente gostaria de agradecer os nossos apoiadores, que desde o início do canal estão conosco aí já para chegar até agora no episódio número 28, e se Deus quiser, muitos ainda virão para falar sobre o nosso resgate veicular. Para você que nos acompanha, nos últimos episódios nós temos comentado aí sobre algumas dúvidas, algumas dificuldades e algumas particularidades para quem quer montar uma equipe. E uma delas é entender guias e fichas de avaliação que são utilizadas nos desafios, mas que, como nós já mencionamos anteriormente, também podem ser utilizadas para o processo formativo, para o processo de estudo e para a análise doutrinária daquilo que nós fazemos no dia a dia e daquilo que se espera em relação a um elemento internacional, que é a WRO, ou que é nacionalmente aqui a ABRES. E para poder entender um pouco melhor essas fichas e guias, nós vamos desbravá-las item a item, começando hoje falando sobre equipamento de proteção individual, que, por incrível que pareça, as pessoas acham, né, simplesmente usar e tá garantido, né, só vestir ele, entrar na manobra e tá tudo certo, mas não é bem assim, e nós vamos entender esses itens um a um. O que é importante mencionar agora para você que nos acompanha e você que já está curioso aí com essas análises. Nesse exato momento, hoje mesmo, os assessores da ABRES estão reunidos em Mafra, fazendo uma padronização do entendimento, né, de conceitos, e além disso, fazendo a tradução da ABRES das novas guias e fichas da WRO. Então, para que nós não tivéssemos problemas conceituais quanto a itens que possam, porventura, sofrer alterações, nós vamos seguindo aqueles que normalmente você vai encontrar em toda ficha e guia. O que pode mudar de uma para outra são os elementos de pontuação. Então, isso tudo já foi pensado. Então, quando nós tivermos algumas novidades, ou tivermos acréscimo, tivermos mudança nesses conceitos, nós traremos aqui, faremos a devida análise. Para que fique possível de entender, nós dividiremos essa nossa análise em 3 eixos, né, com base nessa apresentação. Então, o que você analisa aí da ficha de pontuação do comando sobre EPI, você vai perceber aqui no campo mais à esquerda, item 1 EPI,
que vai de 0 a 5 pontos, né? O que significa cada um desses itens? O item 0, o comandante do incidente ou os membros da equipe entraram na área de risco com deficiências múltiplas ou significativas do uso dos EPIs. 3 pontos. O comandante do incidente ou os membros da equipe entraram na área de risco com pequenas deficiências no uso dos EPIs. E o número 5, né, a pontuação máxima, o comandante do incidente e os membros da equipe adotaram níveis apropriados de EPI ao se aproximarem do local. Então, nesse primeiro momento, aí eu já vou perguntar para o Geller, né? Geller, o que é pontuação máxima? O que é a nossa pontuação máxima relacionada à EPI, que todos se aproximaram do local devidamente protegidos? Bom, para os seguidores aí, para quem nos ouve, essa espécie de conferência de EPI, algumas equipes, algumas guarnições utilizam a mesma da altura, não sei se é utilizado na altura ainda, mas pelo menos que a gente aprendeu que é a técnica dos 2 olhos, não é isso? Que um confere o outro, 4 olhos, na verdade, né? É isso, né? Isso. Que vamos lá, os 2 da equipe médica conferem os seus, 2 técnicos conferem os seus e um técnico comandante confere dos outros. E também o comandante, em algumas equipes, confere de todo mundo, enfim, alguém confere o dele. Todo mundo confia em cada um. Porém, o fator, em algumas vezes, de nervosismo, né? Principalmente, vamos lá, pegando de guarnição, soldados novos, né? Ou pessoas que estão vindo há pouco tempo para a guarnição, ficam nervosos quando vão atender as primeiras ocorrências. Assim como em competições também, os participantes de primeira viagem, que a gente diz, eles também vão ficar nervosos e em alguns momentos podem esquecer o EPI. Mas falando de EPI QC 100%, né? Então, capacete com viseira full face, óculos de proteção, máscara PFF2, né? Aí, sobre a vestimenta, a gente vai falar bastante também depois, porém, ela é aquela adequada para a ocasião ou que a instituição preconiza, né? A luva de procedimento ou luva cirúrgica, enfim, como barreira para atendimento médico, mas que todos devem estar usando, porque em qualquer momento da ocorrência, qualquer um pode fazer alguma ação relacionada à vítima. E a luva de resgate, ou em alguns locais também chamada de luva de salvamento. E, lógico, também a bota de proteção, que essa aí também é no mesmo fator relacionado às roupas, né? As vestimentas, que é que cada corporação preconiza, ou enfim, se é liberado pela corporação, cada um compra aquela que é mais confortável, que gosta mais de trabalhar e tudo assim, né? Então tem essa relação de EPI completo. Legal. Aí a gente tem na sequência, né? Como a gente já falou no episódio anterior, mas não custa reforçar, não é apenas a ficha do comando que fala sobre EPI. Nós temos problemas também relacionados na ficha de técnicos, né? Que é o que a gente vê agora aqui. No item número 20 da ficha de técnico, nós temos uso apropriado de EPI, sendo que o 0 a equipe técnica falha sistematicamente no uso correto do EPI / EPR, né, proteção respiratória. Na pontuação com 5, a equipe técnica utilizou o EPI com pequenas falhas ou atrasos. E a perfeição em relação à pontuação, a equipe técnica manteve o uso adequado de EPI e EPR sem atrasos. Beto, dá o teu panorama como técnico em relação a essa questão de uso com atraso ou não, que é a principal diferença entre a pontuação zerada ou a pontuação máxima aí nas fichas de técnico. Bom, na minha concepção, esse uso com atraso ou não por exemplo, você iniciar um corte ou iniciar uma exposição para um corte e você não está com a viseira full face totalmente baixada, né? Como o Geller comentou lá no início, o padrão para o resgate é o capacete com a viseira full face, que seria aquela viseira que cobre totalmente a nossa face, né? Então, se você iniciar o corte, uma operação com essa viseira levantada, o
comandante vai lá, baixa a viseira, ou alguém lembra, ou você mesmo lembra na hora da operação e baixa a viseira, já vai ser descontado e você não vai receber nota máxima. Assim como se você estiver manipulando vidro, se você estiver até gerenciando riscos. Para vocês terem uma ideia, na nossa ficha de avaliação técnica, o item EPI é um só. Porém, existem muitos outros itens que você pode perder pontuação com relação ao EPI, e nisso que o capitão falou, de você não usar ou usar com falhas. No gerenciamento de riscos, no gerenciamento de vidro, na exposição de área de corte, na manipulação de ferramentas. Então, são 4 a 5 itens na ficha, e durante toda a operação é avaliado o uso correto do EPI. Se é usado realmente, se ele é utilizado sem atrasos, se existem falhas. Então, para uma equipe manter nota máxima em EPI, é bem raro, porque tem que ter uma atenção ímpar durante toda a fase da operação. Então, a atenção com segurança tem que partir de cada técnico, de cada pessoa, e o comandante também, como chefe da operação, também ter uma atenção particular nesse item. O capitão, tem um detalhe importante nessa fala do Beto aí, e para que a gente vá desmistificando algumas coisas e aos poucos, né? O senhor vai abordar um pouquinho a parte dos socorristas, mas e que a gente comentou da máscara, né? E é um grande problema que as equipes têm e um grande erro que elas cometem. A máscara, sim, está para todos usarem, a PFF2. Porém, muito bem falado pelo Beto aí, existe um momento correto para utilizar ela. Não é durante toda a operação. A gente sabe que a exigência da máscara, principalmente, é para o trabalho com vidro, né? Principalmente pelo material, né? Que o vidro solta quando faz a quebra. Ela é para esse momento. E não importa se eu estou lá atrás do carro, se eu estou próximo, se eu estou aonde eu estiver. Todos nesse momento, se eu estou dentro do carro também, né? Se for o caso, todos devem estar usando máscara. Mas eu não consegui ofertar oxigênio para a vítima ainda. Mas eu consigo proteger com um plástico transparente? Consigo. Então, faça a proteção da vítima com isso também. Então, são esses pequenos exemplos do IPI que a gente começa a ir ajustando, né? E esse ponto da máscara é algo que às vezes não é um entendimento ainda muito pacífico, muito uníssono em relação ao porquê, né? Por que a gente não usa uma máscara normal, uma máscara de APH, uma máscara cirúrgica? Porque a PFF2 ficou muito mais famosa aí durante a pandemia, né, no meio civil. Ela é uma máscara que protege contra o pó e a inserção de fragmentos para dentro da via respiratória, tendo uma barreira superior em relação à máscara cirúrgica. Por que opta-se por todos os integrantes da equipe utilizarem a PFF2 e não só quem trabalha normalmente, né, comandante e técnicos? Porque os socorristas dentro do carro também estão expostos aos mesmos problemas que os técnicos, sendo que muitas vezes eles estão mais próximos ainda dos riscos relacionados a vidro do que o próprio técnico que está na parte de fora, né? Então, opta-se por usar a PFF2 para todos os integrantes da equipe, e realmente ela causa, com assessores, com avaliadores um pouquinho mais criteriosos, ela causa uma diminuição da pontuação, porque eu não uso da forma adequada. E como ela é uma máscara um pouco mais grossa, ela dificulta muito a nossa comunicação. Por esse motivo que, como o Geller já comentou, nós vamos usar máscara PFF2 quando formos fazer gerenciamento de vidros. Nas demais operações, não há necessidade de estar utilizando a máscara, e isso muitas equipes acabam perdendo pontos, né? E agora, sim, na parte de APH, nós temos um critério também, né, no item de segurança, usa e mantém EPI correto, e aqui o socorrista já sofre um pouquinho mais em relação a ao dinamismo da prova, a gente já vai entender por quê. O 0 significa que ele não usa e não mantém EPI correto.
Ele é totalmente displicente com segurança. 2, ele usou e manteve o EPI correto, mas de forma consistente, não de forma consistente, e pode não ter mudado ou feito a transição apropriada, citei que é importante. O 4, usou e manteve o EPI correto de forma consistente e pode ter demorado para mudar ou fazer a transição apropriada. E o 6 usou o EPI corretamente de forma consistente e mudou ou fez a transição conforme apropriado de maneira excelente, sem atrasos. O que significa isso? Onde que ocorre principalmente a transição? A transição ocorre desde o início da manobra. Primeiro ponto, acesso do socorrista ao veículo. No momento em que o socorrista está fora do carro, o EPI necessário, o EPI essencial para ele, chama-se luva de resgate, principalmente em relação à luva. Luva é onde a gente percebe esse maior ponto de transição. Ele entra já no cenário com luva de procedimento, luva de látex ou luva de APH, vai fazer o acesso ao veículo, encosta em áreas contaminadas, encosta em superfícies sujas, não cortantes, porque elas devem estar protegidas, né, para o seu acesso, mas são áreas sujas que depois, num contato com a vítima, vai caracterizar um erro nessa transição. Um outro ponto que também causa bastante problema para o socorrista é ele não fazer a remoção dessa luva de resgate, ou luva de salvamento, quando ele entra no carro e vai fazer a abordagem da vítima. Então, ele precisa remover essa luva de resgate dentro do carro, antes de fazer o contato com a vítima. E aí, o que acontece normalmente em algumas situações, quando eu tenho uma ou mais vítimas, isso fica mais característico ainda, que o meu socorrista aborda as vítimas com a mesma luva, ele não tem essa cautela para trocar a luva entre uma vítima e outra. Ou até mesmo, como as equipes são bastante dinâmicas, o atendimento é bastante dinâmico, em algumas situações o socorrista dentro do carro precisa auxiliar o resgatista, o técnico que vai fazer alguma operação de ferramenta. Ou na proteção, com o uso de proteção acrílica, com escudo de proteção. E ele deixa de se proteger com a luva de resgate e acaba ficando só com a luva de procedimento. Esses momentos em que um comandante, por exemplo, precisa chamar a atenção dele, são considerados atrasos, são considerados erros na transição de um EPI para o outro. E o que é mais importante aqui dessa análise de EPI, e que todo o curso nós batemos muito nessa tecla. O comandante é responsável pelo todo, mas o critério segurança e utilização de EPI é responsabilidade de cada profissional. Por isso ele é um equipamento de proteção individual. Nós temos alertado cada vez mais os nossos profissionais que, às vezes, né, o excesso de confiança tem nos levado para uma linha de negligenciar as coisas, né, somos muito experientes, nunca nos aconteceu nada, nós vamos negligenciando. Isso acontece normalmente com máscara, com luva e com capacete. Então, são esses itens que você percebe numa ficha, que, e aqui nós já falamos isso várias vezes, o atendimento foi excelente, nós tivemos 2 pilares muito bem, mas um falhou na parte de EPI, erros bobos, né, erros que acabam levando uma pontuação embora por displicência, por falta de atenção, né. O capitão, vai uma dica aí para os socorristas, hein? No mínimo 2 pares de luva para iniciar a manobra, né? Para atender a ocorrência, enfim, seja o que for. Na rua, em competição, no mínimo 2 pares calçados, né? Por que disso? Tem a situação aí que já acabou de comentar, mas também tem uma situação anterior, né? Por exemplo, tem uma possibilidade boa de ofertar oxigênio precoce para a vítima. Eu vou pegar a máscara de oxigênio com a luva de salvamento ou de resgate, ou vou pegar com de procedimento? Né? Então, já tem um detalhe importante aí, que no primeiro momento já vou poder tirar ela. Ah, mas vai que eu fui alcançar o oxigênio e vamos lá, né? Exemplos que a gente precisa entender e justificar o porquê. E me posicionei mal, resbalei e tive que encostar essa luva de procedimento no carro.
tem poeira, tem sujeira. Já tiro e já estou pronto para continuar o atendimento. Então, é uma boa dica aí para que a gente sabe, né? Os técnicos também precisam ter, o comandante também precisa ter, mas quem atua mais rápido, né? Quem precisa ter o contato mais rápido, quem vai estar exposto mais rápido para utilizar essas luvas são os socorristas, né? É a equipe médica. Então, já vai uma boa dica aí. Guilherme, tu falou dos técnicos também, importante que tem muito disso, né? Os técnicos não precisam usar porque eles não vão trabalhar com a vítima. Mas como o capitão bem colocou, a equipe é muito dinâmica, né? Então, um técnico que entrou dentro do veículo, por exemplo, a fazer alguma operação, fazer transformação de tipo físico, pode, por algum momento, estar avaliando a vítima, estar trabalhando com essa vítima ou estar auxiliando o socorrista. E essa luva vai ser necessária. Ou na hora da extração, também no auxílio para a extração, essa luva de látex, de procedimento, vai ser necessária. E aí também vai uma dica. Não deixem para colocar só nessa hora, tá? Coloquem a luva de látex por baixo da luva de resgate ou de salvamento. Por quê? Porque quando chegar lá no final, vocês quiseram colocar a luva de látex, a tua pele vai estar molhada, a tua pele vai estar úmida, e olha, não vai entrar de jeito nenhum, você vai rasgar pares e pares de luvas, vai atrasar a operação e tu não vai conseguir colocar. Então, vai aí, os técnicos também precisam utilizar a luva e sim por baixo da luva de resgate. E tem outra, né, capitão? Dando também uma parte do comando. Existem algumas situações que vamos lá, temos duas vítimas. Um dos socorristas adentrou no carro, né, e esqueceu o cilindro de oxigênio para o lado de fora. Essas ações o comandante pode fazer durante a manobra, né? E o socorrista, comando, me alcance o oxigênio aí. Eu vou pegar com qual luva? Né? O ideal é que seja tocada com luva de procedimento. O ideal, né? Principalmente se for pegar a parte de máscara, a parte da mangueirinha de latex para alcançar, né? O cilindro ainda até é aceitável, mas todas essas outras partes que tu for tocar, não é indicado que tu toque com a luva de resgate de salvamento. Primeiro, ela nunca está 100% limpa, né? Ela tem um material, algumas, né, mais áspero, que eu posso estar estragando algum outro material. E alguns podem pensar, mas é exagero. Não, não é exagero. É segurança, né? EPI para mim, lógico, individual, mas eu também tenho que ofertar uma segurança para a vítima. Né? Ô, Com Geller, certeza. até porque depois quem vai segurar e quem vai manusear esse cilindro de O2 lá dentro é o socorrista com a luva de látex somente, né? Então, se Isso, o comandante ou o técnico contaminar esse cilindro com algum pó de vidro ou outro elemento que esteja fora do veículo, aí o socorrista vai estar contaminando a vítima por consequência. Né? com certeza. Uma das coisas que até nessa linha das luvas a gente acabou vendo de equipes internacionais também é o fato de luvas de múltiplas cores, né? Você tem diferentes cores em relação aos pares que você vai utilizando embaixo da luva de resgate, o que vai facilitando até mesmo essa gestão da equipe técnica. Olha, tiramos a luva de resgate, agora nós todos estamos com luva azul. No momento em que nós fizemos a intervenção com uma determinada vítima, tiramos essa luva azul, estamos com uma luva de outra cor. Isso facilita também em relação à visualização e saber e alertar que nós estamos trocando esse material aí para fazer a intervenção, né? Claro. E uma coisa que aí já vem em relação ao tipo do EPI, né, que a gente já vai comentar, muitas pessoas nos perguntam, tá, mas e que tipo de EPI eu preciso utilizar numa competição? E, categoricamente, a gente fala que você tem que usar o EPI que você usa no dia a dia. Esse é o EPI que você tem que utilizar, que a tua corporação tem e preconiza ele, né? E aqui vem já, antes de nós passarmos os principais erros, já olhando as imagens, né? Importante mencionar e trazer à tona essa imagem aqui, que foi um dos EPIs protótipo, né, que deu origem ao EPI multimissão em Santa Catarina. Antes disso, nós tivemos esse é o desafio realizado no ano de 2018, em Joaçaba. Antes disso, é muito curioso,
nas imagens de 2017, nós víamos a predominância de EPI de combate a incêndio urbano, o EPI para estrutural, né? O EPI pesado, víamos muitos capacetes galê, víamos muitos equipamentos de combate a incêndio utilizados em operações de salvamento e resgate veicular. A partir de então, nós começamos a migrar, conhecemos outros materiais fora do Brasil, e aí as nossas parceiras aí, SOS Sul, Resgatécnica, Ansel, começaram a conversar conosco a respeito de desenvolvimento de um EPI voltado, né, especificamente para essa atividade e depois tendo características de multimissão. A gente já vê, ele na época era um macacão, na cor laranja e preto. Vocês já percebem aí que pela imagem já há uma mudança em relação à característica de capacete. Nós já temos um capacete específico para resgate veicular, um capacete mais leve, um capacete de viseira full face, e além de tudo, né, vocês percebam na empunhadura aí do Gustavo, né, lá atrás a gente tem hoje Sargento Davi e o Coronel Rodrigues aí falando da avaliação. Vocês percebem na empunhadura uma luva já específica para resgate, porque até então nós tínhamos nas competições, né, e no dia a dia, luvas de combate a incêndio ou luva de raspa, aquela luva de vaqueta. E esse foi um ponto importante, porque hoje a gente já fala de EPI numa característica diferente, né? Esse é o atual EPI utilizado em Santa Catarina, o EPI multimissão, que é composto aí por calça e jaqueta, jaqueta amarela, né, com proteções para contato, aí, cotovelo, região de ombro, uma calça preta com suspensório, também com proteção no joelho, e um EPI ideal, que nós vemos aí também, continua sendo capacete com a viseira full face, e luvas, botas, uma bota essencialmente e muito interessante que tem a biqueira, para fazer essa proteção, e vocês percebam, né, como eles estão conversando, todos de máscara. O que é mais legal de perceber disso tudo, né? Porque às vezes as pessoas perguntam, tá, mas não poderia ter um EPI só para as equipes de competição? E a gente vê em alguns lugares o pessoal que acaba competindo usa um tipo de fardamento, né, um tipo de EPI, e a ponta operacional usa outro, né? Mas é algo que nós, desde o início, não queríamos aqui em Santa Catarina, porque na nossa visão, o que funciona na competição, que é o melhor que existe em termos de equipamento e o melhor que existe em termos de logística, tem que chegar na ponta. Ele está dentro das equipes, ele é utilizado nas competições, porque as equipes treinam num volume altíssimo, que nós temos aí, por exemplo, numa temporada de treinamento anual, 60, 70, 80 manobras simuladas, e a gente não atende esse mesmo número de ocorrências de presa em ferragem. O volume de treinamento vai fazendo com que alguns EPIs venham aparecendo e sejam mais ou menos necessários, né, na atividade. Então, foi por isso que se pensou em testar esse tipo de EPI, que hoje já está à disposição das guarnições do Bombeiro Militar em Santa Catarina, outros estados já estão utilizando, e esse é o EPI. Você aí que vai competir pela primeira vez, se o seu quartel tem EPI multimissão, você sabe a diferença que ele tem entre um EPI de incêndio urbano e o multimissão. Agora, se você não tem, vida que segue, né? Então, por perdão, favor. tem uma evolução aí que a gente sempre fala da plataforma de desafios, né, referente à parte de aprendizagem, de evolução de técnicas e tudo mais. Mas esse é um baita exemplo da questão de evolução de EPI. Muito bem especificado, né? Não se ficou ali dentro da plataforma competição, ele foi para a rua. E não são assim, usamos uma vez, ou a nossa equipe usou 2, 3 treinamentos, é o que tem de melhor usar. Não, é testado. A gente testou lá, passou por todos esses testes. Antes de
de ir para a corporação aprovar antes, né, de se tornar um EPI de fato para atendimento de várias ocorrências voltadas à área do bombeiril, é também feito o uso pela guarnição, para que eles também avaliem, né, se realmente é funcional. Então, essa é uma das partes também da plataforma de desafio que veio a evoluir tanto a área de resgate. Eu me lembro que em 2017, que foi o Nacional aqui em Chapecó, nós fizemos a prova, 2018 também, né, Beto, em Curitiba, foi Positivo. de combate a incêndio estrutural, né? Cara, eu que não faço quase nada nas provas, saí quebrado. Imagina os guris da equipe técnica, imagina os guris entrando em carro, com quase nada de espaço, com IPI estrutural. E então, é uma evolução gigantesca isso aí. Também, assim como as ferramentas evoluíram demais, a parte de EPI hoje em dia, olha, quase se equipara, né, a esse Sim. tipo de evolução. Sim, e se equipara tanto, Geller e Beto, vocês que trabalharam muito mais tempo na guarnição sabem disso, né? O desgaste físico de um bombeiro é muito maior, mesmo você estando bem preparado fisicamente, a diminuição de efetivo natural, né? Das guarnições, a primeira resposta operacional principalmente, faz com que o bombeiro fique mais extenuado, mais rápido. E quando você tem um sobrepeso causado pelo EPI, naturalmente você vai ter situações, né? Eu não me esqueço de uma delas, em que o próprio Gustavo, que apareceu aqui na imagem, estava nessa ocorrência, em que um caminhão entrou numa edificação, né, desgovernado em Ibicaré. Quase 3 horas e meia de operação. E é engraçado porque do início ao fim da ocorrência houve presença da imprensa e de um portal muito famoso na região de Joaçaba, fotografando e fazendo alguns vídeos. No início do atendimento, todos estavam completamente equipados. No final do atendimento, era um ou outro de capacete e luva, e calça e bota, isso se mantinha. Mas aí eu já tinha tirado a gandola, eu estava só com a camiseta vermelha, porque não tem o que você fazer. É uma operação extenuante, as ferramentas são pesadas, o estresse é alto. Então, se você pode investir no equipamento, e eu acho que a plataforma, né, como o Geller mencionou, foi muito feliz para essa situação, porque nós pudemos testar com várias equipes, várias equipes, e hoje já é um processo muito natural. Então, chega a ser até complicado quando você tem que usar um EPI de incêndio urbano para uma operação de veicular, já não conecta mais, né? Já não, peraí, não faz mais sentido. Mas isso tem que ser um padrão de convencimento, né? Não adianta, eu repito, não adianta na sua corporação a sua equipe ter um melhor dos materiais e equipamentos de proteção individual e 99% dos seus colegas atenderam ocorrência com outro. Então, por isso que a gente já falou aqui outras vezes, aí as equipes não podem ser um fim em si mesmas. Elas precisam trazer benefício institucional, qualquer que seja a instituição. Precisam dar um parecer, precisam fazer chegar esse tipo de informação, para que de fato nós tenhamos um serviço operacional com EPIs também de qualidade, com maior tecnologia, que naturalmente vai fazer com que o bombeiro opere mais tempo, que tenha conforto térmico, que tenha mobilidade, que tenha a situação de ergonomia já também favorecida. E a gente falou muito sobre a vestimenta, mas o capacete também era um problema, né? O capacete de combate a incêndio urbano, ele tem uma estrutura muito maior. Você já entra em áreas de colapso estrutural de um carro, já não tem certa mobilidade, com um capacete daquele tamanho lá, pior ainda, né? Tem relação peso também, né, capitão? Peso de um para o outro é extremamente diferente, né? Enfim, o Galê, ou essas marcas que tem, para os que são utilizados hoje em dia no resgate, é drástico a diferença de peso, né? Mas vai mais uma dica aí sobre o capacete, né? Principalmente sobre a viseira. O Beto já deu quase que 100% dessa dica, né? A viseira fica baixada só no momento da operação. Eu sei que hoje em dia tem as viseiras teladas também, tudo que permite uma comunicação melhor, né?
mas ela tem a obrigatoriedade de estar abaixada no momento de uma operação de ferramental. Fora isso, ela não precisa estar abaixada, né, protegendo toda a face, ela pode estar levantada. E para a equipe de socorro não se tem exigência, de socorro, perdão, para a equipe de APH não se tem exigência que ela utilize a viseira full face. A não ser que dentro das manobras eles tenham, né, essa parte aí que é ajustada para que em algum momento algum APH faça alguma parte técnica. Aí ele precisa estar usando a viseira, né? Muito bem lembrado, galera. Eu até vou colocar para a gente conseguir debater bem, vou colocar essa imagem de volta aqui dos EPIs, porque assim a gente já vai dissecando ele, vendo os principais erros, né? Normalmente, pessoal, você que, perdão, Ô, você que nos capitão, acompanha aí. se o senhor falar de erro, a nossa equipe aí, mas os caras não vão confiar em nós, não. Não, então eu vou falar dessa aqui. Não, tô brincando, tô brincando. Eu, Vamos ó, lá. A gente até um erra também. detalhe. Não, com certeza. Mas EPI já não dá mais para errar, né? Eu vou comentar aqui porque eu acho que na outra imagem não aparece, né? Vocês não ouviram nós falando até agora aqui de um item que está, um item vermelho abaixo do capacete do Gustavo aqui em operação, né? Normalmente as equipes utilizam também por baixo do capacete uma espécie de lenço, bandana, pode ser um tecido mais, um poliéster, pode ser de algodão, pode ser de neoprene, é um material que faz com que o suor da região superior, a região do crânio, não desça na região da face, e principalmente atrapalha em relação à visão, né? Começa a dar aquela ardência nos olhos pelo contato com o suor. É por isso que grande parte das equipes utiliza também essas bandanas. Não é nada carnavalesco e não é nada para enfeitar o pavão, né? Ela tem uma utilização aí, embora algumas sejam bem espalhafatosas, né? Mas não é esse o objetivo da bandana, né? E aqui, analisando uma equipe, um EPI, o que a gente tem, né? Normalmente, jaquetas e calças e botas não causam perda de pontuação em relação ao EPI. O pessoal já entra com ele, não tem atraso, não tem nada que vá fazer com que pontos sejam, né? A gaivotinha voou e foi embora a pontuação, né? Mas aí, começando daqui de cima, do capacete, o Geller e o Alberto já comentaram. Erros relacionados ao capacete. Viseira alta no momento de cortes ou viseira abaixada o tempo todo, abafando a comunicação. Também já mencionaram sobre a possibilidade do uso de viseiras teladas. Há viseiras certificadas para a operação. E aí já vem um outro detalhe aqui. Pelo amor de Deus, não faça adaptações com viseiras de jardinagem ou viseiras de qualquer para outro tipo de serviço em capacetes de resgate e salvamento. Elas não têm a devida certificação para a proteção contra fragmentos ou projeção de ferragens. Por isso que tem que ser uma viseira específica, componente já, né, um acessório, um suplemento desse nosso capacete de resgate e salvamento. Existem várias marcas, mas o que a gente indica aqui em relação a capacetes e viseiras, que você busque as possibilidades ou as soluções que facilitem clipar e desclipar esse tipo de material. Por quê? Se a minha equipe completa tiver ações técnicas dos meus socorristas que demandem utilização de viseiras, eu posso ter uma dificuldade de entrada num primeiro momento no carro, eu consigo sacar essa viseira e depois, no momento posterior, eu simplesmente clipo ela. Agora, se for difícil de fixação, isso já vai ser um problema durante a manobra. E vocês, naturalmente, aí que acompanham a atividade de resgate e salvamento, sabem que muitas marcas já têm migrado para equipamentos de fácil colocação, seja por botões de clipe, ou seja por sistemas de suporte de encaixe único. Isso facilita muito durante a operação. E esses são os principais erros relacionados a capacete. É claro que volta e meia tem aquele desavisado
que estava tão ansioso para entrar na manobra lá no isolamento, que está com a jugular solta, né? O tirante que prende o capacete. Então, tenham cuidado com isso também. Às vezes, na guarnição, a gente acaba vendo situações assim também. O capacete foi feito para ser preso. Sem a devida fixação da jugular, ele irá cair em determinados momentos. Então, isso também, claro, né, considerado um erro. Em algumas situações, nos últimos anos, nós também tivemos erros relacionados a uma percepção equivocada das equipes. Primeiro, a principal, proteção facial full face não significa que eu já tenho proteção ocular. O que isso quer dizer? Que abaixo dessa viseira full face, eu obrigatoriamente preciso utilizar óculos de proteção individual. Eu preciso ter esse óculos nas operações. Existe uma exceção dada ao comandante de operações, que é uma pessoa que normalmente não se aproxima tanto do cenário e que ele pode simplesmente baixar a viseira. Mas não é um tipo de coisa que você deve flertar. Na dúvida, coloca o óculos também como comandante e esteja protegido. Então, uma coisa é proteção facial, outra é proteção ocular. É obrigatória a utilização de óculos além da minha viseira full face. Existe capitão, sim. Oi, pode falar, Guilherme. tem um detalhe importante aí, principalmente para os, né, pros participantes de competição e para quem trabalha no atendimento de rua e tudo mais, e quem usa óculos de grau, né, que tem problema de visão, Sim. não pode ser esse óculos. Ele não é um óculos que dá segurança total para esse tipo de atendimento. Porque, né, o óculos específico para esses atendimentos, ele tem na sua lente, não é uma lente de contato, lógico, né, não tem grau, porém ele é todo fechado, parte da frente e das laterais. E o óculos de grau não é, né? Então tem a possibilidade de entrar fragmento pela lateral. Então tem que ter uma atenção aí, sim, trocar o óculos para, né, ou enfim, adaptar um óculos sobre este que tenha toda a parte ocular fechada, né? Bem lembrado, Guilherme. E essa é uma observação que também vale aos socorristas. Os socorristas aí tem sim uma dificuldade, às vezes, da utilização de um segundo óculos, né, um óculos por baixo da viseira, porque muitos socorristas optam por usar a viseira curta. A viseira que ela vai mais ou menos até a metade da face, que ela simula um óculos, né, uma viseira mais côncava que vai fazer essa proteção facial. Nesse tipo de situação, aí depende muito da questão de regulamento, falando em competição, se será cobrado o óculos ou não do socorrista, porque a tendência é que esse óculos permaneça baixado durante toda a operação, diferentemente de uma viseira full face. Além disso, nós já comentamos ainda na região superior do bombeiro, né? A necessidade de utilização de máscaras PFF2. Notem, todos eles aqui, a gente já comentou, estão com elas baixadas, porque estão fazendo aqui provavelmente uma reunião tripartida, estão conversando, e essa verbalização, ela sofre muito quando eu estou o tempo todo com a máscara. Então, o erro aqui cometido é máscara o tempo todo, ou não colocar a máscara no momento adequado, principalmente na gestão de vidros. E um outro EPI que leva muito, né, nós já comentamos, que estamos vendo aí nas imagens, são as luvas. As luvas que mudaram muito nos últimos anos, mas que levam pontos das equipes, pelo que comentamos sobre o socorrista, dessa falta de transição do EPI em momentos adequados, e leva muita pontuação embora também da equipe técnica, quando no gerenciamento dos vidros acabam encostando nos fragmentos que saem, né, nessa projeção de vidros com a mão sem uma proteção superior. Existem vários tipos de luvas e de proteções já desenvolvidas pelas equipes, à disposição das guarnições, para envolver essa luva na hora de remover o vidro, e se você não tiver, nós sempre sugerimos a utilização dos próprios materiais para proteção de superfícies cortantes, para proteger
aquelas áreas de ferragem e conseguir fazer essa remoção do vidro, né? Esses são os principais EPIs que nós temos à disposição e que são cobrados em 100% das competições. Eu vou voltar aqui nessa imagem, acho que também não aparece muito bem, mas vocês vão perceber na imagem bem ao centro, o Geller com o capacete branco, que há uma diferença assim na cor do EPI do comandante para destacá-lo durante a operação, mas nós, num segundo momento, vamos falar sobre algo que não é um EPI, mas que permanece junto do corpo da equipe toda, né, do comandante, dos técnicos e dos socorristas, que é esse cinto, com bornal ou não, que acabou também se tornando quase que inseparável das equipes. E nós já vemos também, em muitas equipes internacionais, a gente já acompanhou isso, a utilização de uma espécie de cinto ginástico, um cinto com proteção de lombar ou reforço de lombar, especialmente para os 5 pilares aí, com exceção dos 5 integrantes, com exceção do comandante, para fazer essa proteção ainda maior da lombar, né? Mas isso a gente deixa para um episódio posterior para falar sobre esse tipo de item e acessório que hoje já também faz parte, não só das equipes, as guarnições já usam isso também, embora não seja o EPI, está junto ali do corpo e em alguns momentos ele acaba até trazendo um certo enrosco no carro, nas ferragens e demanda uma atenção grande, né? Então, EPI, por mais simples que seja falar de equipamento de proteção individual, ele tem tantos problemas a serem gerenciados quanto o uso de uma ferramenta, por exemplo, porque o nosso nível de atenção normalmente vai caindo, especialmente quando a gente fala em operações um pouco mais longas, que vão se prolongando, eu vou sentindo sede, eu vou ficando cansado, meu nível de atenção vai baixando, e é por isso que, como nós já mencionamos, né, não tem uma pessoa específica da equipe que é responsável por ficar o tempo todo cobrando, porque isso tem que ser uma cultura nossa. Eu preciso cuidar da minha segurança, claro, o comandante, ele naturalmente tem essa necessidade de controle total do cenário, mas todos nós, como bombeiros, como profissionais de resgate e salvamento, temos que entender que a prioridade básica no atendimento é garantirmos a nossa segurança. Nós precisamos estar seguros. Nós precisamos utilizar o EPI adequado, precisamos, né, aí já entrar no segundo momento, precisamos conferir também o nosso EPI ao entrar de serviço. Uma coisa que a gente vê é muita conferência de viatura, conferência de ferramentas, de equipamentos e acessórios dentro das viaturas, mas o que a gente menos vê é o bombeiro na sua entrada de serviço vestindo a sua roupa, testando bota, testando zíper, testando todos os fechos, testando o capacete, ver se está tudo ok, porque a gente, não, saiu no último serviço, não aconteceu nada, não usei ele mais, mas isso também faz parte de, não só o treino de habilidade, né, de manuseio e colocação de EPI, mas da inspeção desse material. Sim, capitão. E outra, né? Eu acho que o senhor também já foi, temos tudo meio velhinho, nós três aí, né? Mas acho que o senhor também pegou tempo aí que, salvo engano, uma vez na primeira segunda-feira do mês, né? Entrava com o EPI completo em forma, né? É isso, né? Sim. Inspeção completa de EPI. Eu falo velhinho porque eu tô esquecendo esses detalhes, mas quando o senhor falou aí... eu tô jovem, cara, olha aí. Dá pra perceber. Só que eu peguei neve aqui do lado. E aí tinha essa entrada em forma, né, na passagem de serviço. Toda a guarnição, se ela estava no ASO, tinha que entrar com o IPI completo do ASO, para que o chefe de socorro, na ocasião, fizesse essa conferência, né? Mas era uma vez por mês. Lógico que tem que ser todo o serviço. Mas se tinha um apreço maior por essa, falando-se especificamente de IPI, né?
conferência de estado dele, se tinha completo realmente, né? E algumas vezes, quando nós estávamos de serviço, eu, o Beto e mais alguns loqueavam, faziam umas brincadeirinhas de colocar o EPI no caminhão rápido, quem terminava primeiro, enfim. Mas dada a Nunca me importância ganhou. que... faz parte. É que tem a relação com a importância para isso, né? Pô, que é o que vai garantir a minha segurança no atendimento da ocorrência, né? Lógico, o veicular tem todo o seu risco, mas vamos lá para uma parte de combate a incêndio, né? Se eu não confiro o meu EPI, aí eu vou entrar no incêndio, ele está rasgado, cara, eu vou me queimar. Eu posso ter rasgado ele sem ver numa ocorrência anterior, ou, enfim, né, queimado, não enfim, danificado, e não conferir no outro serviço, eu vou para uma próxima ocorrência e vai ter prejuízo para mim. Né? Já fala lá, individual, então eu tenho que ter o apreço por ele, o cuidado de conferir também, não simplesmente tirar do armário, jogar lá dentro do caminhão, jogar no chão e, se der ocorrência, vamos. Esse olhar mais cuidadoso para ele, né? Capacete também, se está rachado, enfim, várias coisas, né? Vamos lá, né, Guilherme? A gente já presenciou nesses 20 anos de atividade aí, algumas vezes as pessoas chegarem em ocorrências e não estarem prontos, né? Mesmo com um deslocamento grande aí, às vezes, falando em combate a incêndio, o EPR não estava ajustado, o capacete também não estava ajustado, então ficava frouxo, caía o capacete, sem contar outras pérolas aí que a gente já viu durante a nossa profissão, dos caras esquecer capacete no quartel, esquecer capacete dentro do armário por não ter prestado atenção, né? Chegar no incêndio, pô, cadê o capacete? Aí fica fora da operação, prejudica uma equipe inteira, porque não teve nem atenção com a sua proteção, né? Então é bem preocupante, não somente pro veicular aí, mas para a nossa atividade geral de bombeiro, né? Sim. E o veicular ainda traz uma outra característica também em relação ao EPI, que no pós-operação, seja ele utilizando um EPI multimissão, um EPI estrutural, no pós-operação eu posso ter nesse EPI fluido hidráulico, graxa, combustível, sangue, vidro, eu posso ter um mundo de coisas nesse meu EPI. Se eu não fizer a devida perdão, se eu não fizer a devida inspeção pós-operação e a asepsia adequada desse meu EPI, eu tenho sérios riscos de, ao vestir ele para uma nova ocorrência, acabar me machucando. Tem vários e vários relatos do pessoal que, por mais que nós estejamos aqui falando de segurança, você já viu uma operação, nós falamos de gerenciamento adequado de vidros, às vezes há algo que acaba escapando de todas essas proteções aí. Pode ser mínimo, mas quem já teve um contato com um fragmento, né, um caquinho pequeno de vidro assim, caindo dentro do seu EPI, sabe o quão desconfortável é aquilo. E você começa a se movimentar, ele começa a arranhar, começa a cortar, parece que você está com um canivete nas costas, mas não é um fragmento pequeno de vidro. Se eu não fizer a minha inspeção pós-operação, eu também estou me colocando em risco. E isso só fica mais evidente ainda, por exemplo, em relação a botas. A bota que eu circulei em todo aquele ambiente ali, que eu trago todo aquele contaminante para dentro da viatura. Depois, se eu não fizer a devida asepsia, eu levo para dentro das instalações, ela continua lisa. De repente, dependendo do cenário em que eu for, né, sair de um local contaminado, um dia chuvoso, vou sair com essa mesma bota contaminada ainda, eu tenho sérios riscos de ter um acidente, de escorregar e cair com essa minha bota, sem nem lembrar o porquê. Então, conferir equipamento, utilizar da forma adequada, e depois fazer a desmobilização e a asepsia dele de uma maneira adequada, né? Acho que é importante que nós hoje queríamos trazer para você que nos acompanha aí, pontos que vão um pouquinho além das guias e fichas, porque EPI é a nossa armadura. Não tem outra forma de caracterizar isso aí. Nós estamos indo para um combate, pode ser em ferragem, pode ser no fogo, a gente tem que estar protegido. E aqui nós temos, né, hoje o Brasil é um celeiro, nós temos EPIs de todos os tipos, para todos os gostos, né, não me indica nenhum, tem
grandes marcas aqui, inclusive que são apoiadoras do nosso canal. E o mais importante de tudo isso é você saber se esse seu equipamento é certificado, de fato, especialmente, não só quem usa, mas principalmente quem compra, se esse equipamento tem a devida certificação. Capacete de proteção, eu posso comprar um para obras, ou posso comprar um capacete para resgate e salvamento. Então, nós já falamos isso num episódio anterior sobre lâminas de serra sabre, né? Questão de conseguir especificar, falar por que eu preciso um item, às vezes, um pouco mais caro, né? E essa sensibilização, você que tá nos assistindo, pode ter que fazer para o seu comandante, pode ter que fazer numa prefeitura, em algum setor de compras, e explicar o porquê esses EPIs são caros, mas são extremamente necessários. Então, essa é a relação que a gente precisa ter com o equipamento de proteção individual, porque a nossa segurança é a primeira prioridade no atendimento. A vítima que está lá já é uma vítima. Nós é que não podemos nos colocar em situação de risco e sermos novas vítimas no atendimento, porque aí não vai ter quem consiga atender essa emergência. Meus amigos, eu deixo a palavra aberta aí para finalização do nosso episódio número 28, que queríamos falar, vejam, né? Era só falar sobre os pontos das fichas, mas essas resenhas a gente vai puxando alguns pontos, porque a gente entende, né? Como o Geller já fez questão de dizer, a gente já está um pouquinho velho no processo, né? E percebe a importância disso, que muitas vezes passa batida. A gente fala de técnica de desencarceramento, fala de técnica de estabilização, fala de uma série de coisas, mas não fala daquilo que nos protege inicialmente no atendimento e que você percebeu é responsabilidade de todos na cena, afinal não está só na ficha do comandante. Geller. Capitão, velho sim, mas fraco não, né? A força é a mesma de quando... Epa, negativo, cai fora. É a mesma sim. Até maior, na verdade, né? Mas bacana Pronto, começamos a mentir agora no episódio também. Não. É bacana quando a gente consegue trabalhar isso para quem nos assiste, nos ouve, né? E também que, se tiverem alguma dúvida, né? Eu preciso adquirir tal equipamento, né? O que vocês recomendam, né? Tem as empresas aí que apoiam o canal, que o senhor já falou, tem equipamentos muito bons, né? Independente de qual marca, mas a gente pode dizer o que a gente já utilizou, que deu certo, né? O que a gente já utilizou que não deu certo, né? O que a gente utiliza, enfim, né? Quando tiverem essas dúvidas aí também, pode nos chamar, que na medida do possível a gente vai ajudar, lógico. Se a gente não souber, a gente vai buscar alguém que ajude, porque o próprio nome diz, né? Para criando espaço. É para esses momentos aí que a gente está disponível também. Show de bola. Fechou, obrigado, Geller. Beto. Então, como o senhor bem disse, né? Começamos nas fichas e nos alongamos um pouquinho mais, né? Então, para quem vai competir, atenção, né? Atenção aos EPIs. E como eu pontuei, e o capitão e o Geller também pontuaram, o EPI não é só EPI, né? Durante toda a operação e nas diversas ações que a gente vai ter durante a operação, a gente pode ser penalizado por não uso ou por uso inadequado também de EPI. Então, bastante atenção à ficha, leiam a ficha atentamente, que vocês vão conseguir identificar vários itens onde você não usar o EPI ou usar de maneira inadequada, você vai ser penalizado. E principalmente, né, como a gente bem comentou no episódio, as equipes e os desafios nada mais são que laboratórios, né? São laboratórios para que a gente teste coisas, para que a gente descubra coisas novas e traga para onde realmente interessa e vale a pena, que é para a rua, né? Que é para salvar vidas, né? E é para isso que existem as equipes, os desafios, é para isso que existe o canal, né? Então, assim como o Geller coloca à disposição aí, qualquer pergunta, qualquer indagação, estamos sempre à disposição dos amigos. Viu, capitão? O Beto tá com a mesma força, mas naquela época ele tinha cabelo, né? Mas também não era tanto assim, né? Não era. Não,
Não era tanto assim. Obrigado, Beto. Obrigado, Geller, Beto, aí mais uma vez, episódio 28. Você que nos acompanhou aí, falamos hoje sobre equipamentos de proteção individual, impacto nas fichas de comando, as fichas de técnicos e de socorristas, médicos, ou a ficha do APH. E nunca é demais lembrar, a sua segurança é a prioridade inicial no atendimento. Você, como bombeiro profissional de resgate e salvamento, precisa cuidar da sua segurança. Depois é que você vai colocar suas técnicas, depois é que você vai colocar todo o seu conhecimento sobre o resgate veicular, sobre salvamento veicular, o nome que você quiser dar para a operação, para o incêndio, para a altura, para o árvore, a sua segurança é prioridade. Depois vem o atendimento da ocorrência, com a devida cautela para que você possa voltar para o seu quartel, voltar para sua casa, voltar para sua família e ter uma vida longeva aí, podendo se aposentar, ficar bem velhinho aí, contando histórias, mais velho do que nós já estamos agora, mas lá na reserva contando histórias, né? Então, cuide-se, utilize EPI e saiba, principalmente nos momentos adequados para fazer a utilização dele. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam no episódio número 28 do RescueCast, Criando Espaços, Salvando Vidas. Nos encontramos em breve aí para mais grandes histórias e desbravando aí o veicular para que você fique cada vez mais forte na atividade. Obrigadão, até mais. Você acompanhou a mais um episódio do RescueCast. Curta e compartilhe nosso canal, porque o conhecimento salva vidas. Até breve!